Meus irmãos, acho que eu estou com a unção de Timóteo agora, quem me dera, né? Inclusive existe um livro chamado Diário de Priscila, conta uma história muito interessante. Conta que Paulo vai a Corinto na ideia de ver Tito. Quando Paulo chega a Tito, ou a Corinto, Priscila e Áquila, né? Priscila, esposa de Áquila, vem a Paulo e diz assim: houve um montim na cidade e Tito morreu pelo viés do martírio. Paulo está lamentando, logicamente. Então Priscila diz assim a Paulo: mas tem um obreiro novo aí, um moço recém-convertido. Ele é um moço que sofre com enfermidades, ele é um moço tímido, ele é um moço franzino, né? Mas ele é um moço crente e ele deseja conhecer-te, ele quer conversar com você. Paulo diz a ela que assim o faça, que apresente a ele esse moço. Quando Timóteo chega, Timóteo diz a ele: Paulo, eu nunca serei para ti um Tito, mas permita-me te servir como um Timóteo. Então essa é a ideia. Eu nunca serei para ti como um Tito, mas permita-me te servir como um Timóteo. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Se você está me acompanhando, vídeo após o outro, você já percebe que eu estou lendo devocionalmente a minha Bíblia fundamentado nesse livro, né? Aqui no livro de 2 Timóteo. A palavra-chave ou verso-chave desta carta é 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 8. Quando Paulo vai escrever assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, disse ele. É mais ou menos assim: você é amigo de um presidiário, você é amigo de um criminoso. Aí você só vai entender se você ler Atos 16, acho que 21 ou 23, se não me falha a memória, quando é dito ali, né? Visto que ensina-nos costumes que não nos é lícito praticar, visto que somos romanos. Então a minha pergunta é: Daniel foi preso porque estava orando. Se oração fosse crime, você seria um criminoso? Paulo está preso porque estava pregando, anunciando, proclamando, obrando, trabalhando para Deus. Se tornar-se crime anunciar o evangelho, você é tido como um criminoso? Eu sou tido como um criminoso? Paulo disse assim: não se envergonhe de mim, porque eu estou preso, é verdade, mas eu não estou preso por um outro crime, senão um crime que não é crime. Qual é o meu crime? Anunciar o evangelho, pregar as boas notícias. Parece que isso hoje, comentar sobre, é ridículo, né? Porém, algumas pessoas se envergonharão, nos acharão fanático, porque tudo é Bíblia, porque tudo é Deus, porque tudo é igreja. Tá bom, prefiro ser chamado de fanático do que ser chamado de vadio, de velhaco, de ladrão, de adúltero, de fuxiqueiro. Então prefiro continuar sendo tido, compreendido como um fanático. Trabalhamos incessantemente, incansavelmente, por amor a Cristo, e eu não me envergonho do evangelho. Romanos 1,16. Preciso preocupar-me para que o evangelho também não se envergonhe de mim. Então vamos lá: não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Paulo não se considera prisioneiro do império, prisioneiro de Roma, prisioneiro de Nero. Ele considera-se prisioneiro de Cristo. Antes, disse ele, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do evangelho segundo o poder de Deus. O que Paulo está dizendo é: o servo de Deus, ele espera as perseguições. O servo de Deus, ele sabe que é compatível
Na verdade, Jesus disse assim: foi assim que fizeram os que foram antes de vós outros. Uma vez perguntaram a Rodrigo Lindório, perguntaram a ele: Lindório, se por acaso a igreja for perseguida, ela será mais fiel? Ele disse: se a igreja for mais fiel, isso sim fará com que ela seja mais perseguida. Então, um servo de Deus, ele espera a perseguição. Para ele não é algo descomunal. É comum, é normal, faz parte ser perseguido, ser criticado, porque ele é um servo não do mundo. Ele é um amigo não do mundo, mas de Deus. E Tiago 4,4 diz que a amizade com Deus é inimizade contra o mundo e vice-versa. Pelo contrário, ao invés de envergonhar-se ou fugir desta perseguição, ele vê nesta perseguição, uma honra de participar dos sofrimentos de Cristo. Paulo disse em Colossenses 1,24: cumpro no meu corpo o restante das aflições de Cristo. Então é uma honra quando você é criticado por ser um pregador do Evangelho, quando você é criticado por defender, as balizas do Evangelho, vai ser tido como retrógrado, como antiquado, como lunático, como esquizofrênico, uma série de coisas. Mas desde que seja pelo Evangelho, está valendo. Termina a minha reflexão dizendo: todos nós sofreremos, então sofra por alguma coisa que vale a pena. Todos nós morreremos, então morra por alguma coisa que vale a pena. Todos nós que queremos viver dignamente, trabalhamos, e trabalhamos muito. Eu acredito muito no trabalho. Então trabalhe por alguma coisa que vale a pena. Todos nós seremos criticados. Um porque é gordo, outro porque é magro, um porque acorda cedo, outro porque acorda tarde. Se trabalha demais é ganancioso, se trabalha de menos é preguiçoso. Todos nós seremos criticados por algum motivo. Então, em nome de Jesus, então seja criticado por alguma coisa que vale a pena, pelo Evangelho. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Como disse Jesus no Sermão da Montanha: e mentindo, disserem de vós todo mal. Se for mentira o mal que fala a vosso respeito, vocês são, disse Jesus, bem-aventurados. Felizes por isso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.